Boa noite, boa noite. Então, o que a professora explicou hoje? Explicou o slide do sistema urinário, né? Histologia e sistema urinário. Começando aqui então. Sistema urinário tem 2 rins, né? 2 rins. 2 ureteres, que é aqui. Uma bexiga e uma uretra. Aí, né? Bexiga e uretra. O que ela falou de informação lá? Que foi que a bexiga, quando ela tá cheia, ela tem células diferentes de quando ela tá vazia. Ela meio que muda as células, sabe? Então, aqui, bexiga, células mudam de forma cheia e vazia. Quando ela tá vazia, são células... O epitélio de revestimento, aqui é o epitélio de revestimento cúbico, estratificado, tá? Então, quando ela tá vazia, ela é quadradinhos assim e estratificado, né? O epitélio de revestimento dele. Por que é assim? Porque faz força, né? Tem muito força, mais ou menos, né? Ele faz uma pressão, né, na parede da bexiga. Então, a bexiga... Quer dizer, ao contrário, quando tá vazio não tem nada lá, então ela fica relaxada, as células ficam relaxadas, né? Então ela fica cúbica, fica esses quadradinhos. Então, quando ela tá vazia, o epitélio de revestimento é epitélio estratificado cúbico. Já quando ela tá cheia de urina ali pra poder ser despejada, né? Ela fica pavimentosa, ela muda de forma, né? Em vez de estar assim, ela muda pra assim. Por quê? Porque aquela urina que tá ali dentro da bexiga, ela força a parede da bexiga. Então, tipo, meio que comprime, né? Ela fica... comprime, né, a parede. Então ela fica estratificado pavimentoso. Em vez de uns quadradinhos, ela fica apertadinha assim, porque tá cheio de, né, urina dentro da bexiga. Então é essa a curiosidade. Ela pode colocar isso na prova ou não, não sei, mas ela falou isso. Então dá pra saber. Bexiga, quando tá cheia, não tem, quando tá vazia, na verdade, não tem urina, não tem nada lá dentro. Então as paredes, elas ficam relaxadas, elas ficam cúbicas. Epitélio estratificado cúbico. Quando elas estão cheias, com muita urina, elas comprimem na parede. A urina aperta a parede, então ela fica estratificado pavimentoso. Agora aqui para os rins. Ela só explicou do sistema urinário o rim. O que a gente vai começar vendo aqui? Ó, anatomia renal. Os dutos coletores formam as pirâmides renais, cujas extremidades desembocam nos cálices renais, e estes convergem para a pelve renal, ou bacinete da pelve renal, partem para os uréteres. O que a gente vai ver aqui, então? Explicar isso aqui. Isso aqui tá falando de como a urina é formada e vai passando. Anatomia aqui do rim. Essa parte aqui... Deixa eu parar isso aqui. Essa parte aqui de cima é o córtex. Essa partezinha aqui assim, ele é o córtex do rim. Então, o nome disso, córtex. Córtex renal. Essa partezinha. Mais pra baixo aqui se chama medula renal. Então, esse aqui, medula. Medula renal. Esses aqui, ó, tá vendo que são os triângulozinhos aqui? São as pirâmides renais. Nessas pirâmides renais tem o néfron, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, mas aqui que ficam os néfrons. Então, vamos voltar aqui o que a gente viu até agora. Córtex, né? Medula, que é essa parte zona. O córtex é tudo isso aqui também. Tudo isso aqui também. Isso aqui, medula. Pirâmides, né? Pirâmides renais. Aqui, cálice renal maior, cálice renal menor. Aqui, cálice renal maior, cálice menor, cálice renal menor. Que é, né, meio que como se fosse um gotejamento do xixi. Do xixi, né? Da ureia. Aí vai gotejando, da pirâmide pro cálice, desse cálice pro outro cálice. E aqui, pelve renal, ou bacinete, como a gente viu ali em cima. Por que a gente tá falando assim em sequência? O que acontece? O xixi, ele é drenado, né? Os dejetos do sangue, o ácido lúrico, a ureia do sangue, né? Elas vão aqui pra essa pirâmide aqui renal. E nessa pirâmide renal tem os néfrons. E nela é drenado o sangue, né? É tipo, tirado a ureia, tirado o ácido lúrico. Aqui nessa pirâmide. Dessa pirâmide, o xixi pula, a ureia pula da pirâmide renal pro cálice maior. Então, vai gotejando da pirâmide pro cálice maior. E do cálice maior pro cálice menor. Então, como que faz? É drenado aqui na pirâmide, depois da pirâmide goteja pro cálice maior, depois do cálice maior goteja pro cálice menor, e do cálice menor goteja pra pelve renal. E dessa pelve renal passa aqui pra ureia. Que é essa partezinha aqui. Da ureia vai pra bexiga. Então, vamos de novo aqui. Nas pirâmides renais, que é drenado o sangue, que é realmente feito, né, a drenagem do sangue, tirar do ácido lúrico, tirar da ureia, na pirâmide renal, da pirâmide renal, ela passa aqui pro cálice maior, do cálice maior passa pro cálice menor, do cálice menor passa pra pelve, e da pelve pra ureter. Então, ó, pirâmide renal, cálice maior, renal maior, cálice renal menor, pelve renal, ureter. E aqui também, né, essa partezinha toda, medula, córtex. Então é esse aqui, ó, o que foi falado isso. Aqui foi o que eu acabei de falar, que foi o processo da onde vai a ureia de cada parte. Então, ó, os ductos coletores formam as pirâmides renais, né? Esse triângulozinho cujas extremidades desembocam nos cálices renais, que é aquilo lá. Cálice renal, que bem aqui depois da pirâmide. E este converge para a pelve renal. Vem aqui para a pelve renal. E da pelve renal vai para o uréter.
Então, esse é o caminho aqui da ureia. Organização anatômica do rim. Papila renal, papilas renais, né? Cálices menores, papilas renais é a mesma coisa que pirâmides. Cálices menores, cálices maiores, pelve renal e uréter, que foi o que a gente deu aquela explicada. E aqui, o que eu anotei aqui que ela falou? Que essa estrutura do rim, ela é uma cápsula, né? E ela é revestida por tecido conjuntivo denso não modelado. Tecido conjuntivo denso não modelado. Essa cápsula do rim, que tá por fora, né? Essa partezinha aqui, vermelhinha, ela é revestida por tecido conjuntivo denso não modelado. Pra quê? Pra sustentar todo o que tem aqui dentro, então ela é revestida por isso. Néfron. O néfron, como eu falei pra vocês, ele fica aqui nessa pirâmide renal. Fica aqui drenando a ureia. Túbulos uníferos. São a unidade morfofuncional do rim, composto por um néfron e um tubo coletor. Grava isso. Composto por um néfron e um túbulo coletor. Néfron. Cada rim pode ter de 1 a 4 milhões de néfrons. O néfron é uma estrutura tubular que possui em uma das extremidades uma dilatação chamada cápsula renal. Bowman. Lembra disso também. Em uma extremidade, uma dilatação chamada cápsula renal, Bowman, vou explicar isso também, no interior da qual está uma rede de capilares sanguíneos, denominado glomero renal. Túbulo proximal, alça de Enge e túbulo distal. Ao conjunto formado pela cápsula renal e pelo glomero renal, dá-se o nome de corpúsculo renal. Isso tudo aqui, esses túbulos uníferos, aí essa cápsula de Bowman, os capilares sanguíneos, glomero renal, túbulo proximal, alça de Enge e túbulo distal, está tudo nessa pirâmide aqui. Então, a drenagem é feita nessa pirâmide renal. Aqui eu vou começar a falar mais um pouquinho sobre o néfron. Néfrons corticais, alça de Enge mais curta, corpúsculo concentrado no córtex. Néfrons justamedulares, alça de Enge mais longa, corpúsculo concentrados no córtex mais proximal da medula. O que aqui está falando? Vamos aqui ver então. Isso aqui é um néfron. Essa estrutura aqui é o néfron. Se você perceber, olha isso aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó, tá onde? Essa parte de cima tá no córtex. E essa parte de baixo tá na medula. Vamos voltar aqui, ó. O que eu falei que isso aqui, ó? Isso aqui é o córtex. E isso aqui é a medula. Então, tá posicionado desse jeito ali. Córtex, medula. Isso tudo é o néfron. Então, o que tem? Tem néfrons corticais, que é essa parte aqui de cima, e os néfrons justamedulares. Que é a mesma coisa, mas só... é o que cada uma parte tem uma coisinha. E o que tem aqui também? Isso aqui, ó. O nome disso aqui é ducto coletor. Ducto coletor. Pensa nisso, ducto coletor. Essa parte mais grossinha aqui do meio são ductos coletores que pegam desse néfron aqui e joga lá, isso aqui na pirâmide, né? Joga ali no cálice maior, no cálice renal maior, pro menor, pra pelve e pro uréter. Então, esse aqui, ó, os ductos coletores pegam do néfron pra jogar ali pro cálice renal maior. Então, a gente já sabe o nome disso aqui, ducto coletor. Isso aqui é o néfron. Esse aqui, outro néfron. O que tá falando aqui, ó? Néfrons corticais. Alça de Enge mais curta. Corpúsculos concentrados no córtex. O que é alça de Enge que tá falando aqui? Alça de Enge é essa partezinha aqui, ó. A amarela aqui. Essa fininha aqui, ó. Isso aqui é uma alça de Enge. Essa alça de Enge passa aqui do... Aqui, né? Tem a artéria e uma veia, né? Passam aqui de uma artéria, de uma veia e passa para outra para ir pro ducto coletor. Então, a alça de Enge faz uma conexão com um vaso e com o outro para passar pro ducto coletor. Então, de novo, ducto coletor, que pega do néfron para jogar ali pro cálice maior. Alça de Enge, que faz essa conexão, né? Que é essa fininha aqui, ó. E esse fininho aqui também. Isso são alças de Enge, que está falando ali. Então, para você saber se é um néfron cortical ou um néfron justamedular, é só a posição nele. Aqui, né, como a gente falou, tá no córtex, então aqui é o néfron cortical e aqui néfron medular. Naquela foto ali, ó, é como se o néfron tivesse aqui assim, ó. Então, aqui seria a parte do néfron medular e aqui seria a parte do néfron cortical. Do que tá o quê? No córtex, né? Que é o que a gente falou que é isso aqui. Próximo. Agora aqui no néfron. Essa estrutura aqui, o néfron, como a gente viu ali na outra, só que com mais detalhezinhos ali, né? Como que é o nome disso aqui que a gente viu? Que é essa parte aqui que conecta o néfron para os cálices. Ducto coletor. Isso aqui tá errado. Isso aqui, ducto coletor, né? Que é aquela partezinha que a gente viu ali em cima. Essa aqui é o néfron, a gente vai agora entender um pouquinho mais sobre o néfron. No néfron tem o quê? Tem um corpúsculo renal. O corpúsculo renal é essa partezinha aqui, ó. Que é onde realmente acontece a drenagem, né? Daquele sangue que pega e faz a ureia.
E nesse corpúsculo tem a cápsula de Bowman, que a gente vai ver mais um pouquinho mais pra frente, que são glomerulonovelado de vasos sanguíneos. Então aqui, ó, isso aqui é uma cápsula, isso aqui é um corpúsculo renal com uma cápsula de Bowman nele. Então isso aqui, o nome disso é gromelo. Corpúsculo renal e gromelo é a mesma coisa. Essa pontezinha se chama gromelo, que está no néfron. A gente volta pra essa imagem aqui, ó. O néfron aqui. E aqui, ó, o gromelo, que é onde realmente acontece a drenagem toda. Então, lembrando, aqui, gromelo, que tem o quê? Cápsula de Bowman, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Isso aqui, alça de Enge. Isso aqui, ducto coletor. Nesse gromelo tem túbulo contorcido proximal, que dá pra ver, né? Que ela meio que é uma cápsula toda assim, sabe? Então é uma cápsula com túbulos contorcidos proximal. Aí tem a alça de Enge aqui, né? Que a gente viu ali na frente. Segmento descendente grosso, segmento descendente fino e segmento ascendente grosso. Que é só esses segmentos, né? Tá aqui a alça de Enge, segmento grosso, segmento fino, descendente, né, porque desce, e alça de Enge grossa, ascendente, segmento ascendente, porque, né, engrossa um pouquinho mais pra até virar o ducto coletor. Túbulo contorcido distal, túbulo coletor, né, e glomero. Túbulo coletor e glomero. Agora a gente vendo aqui nessa imagem. Ducto coletor, vamos aqui repetir várias vezes para aprender na cabeça. Ducto coletor, essa parte aqui é a parte medular, essa parte aqui é a parte cortical, né, do córtex. De novo, tá aqui a pirâmide, é isso aqui, só que maiorzinho ali. Então, ducto coletor, alça de Enge, alça de Enge, alça de Enge. Alça de Enge, alça de Enge. Aqui, gromelo, que tem o que aqui dentro? Cápsula de Bowman. Glomero, que é onde realmente acontece a drenagem, tem a cápsula de Bowman. Então aqui tá mostrando, ó, na parte cortical, na parte de cima. Tem corpúsculo renal, que é o gromelo, túbulo proximal, túbulo distal, coletor cortical. Na parte medular, tem a alça de Enge e coletor medular. Agora aqui nas imagens, né, pra gente ver. Isso aqui é como se tivesse meio que assim ali, é o triângulozinho em pé e mais próximo. Essa parte, então, é a parte mais pra cima, é a parte cortical. Essa partezinha aqui é a parte cortical. E tá vendo que tá cheio dessas bolinhas aqui, ó? Essas bolinhas são gromelo. Gromelo que a gente viu ali em cima. Que o gromelo tem aquela cápsula de Bowman, que é onde faz a drenagem. Então aqui, parte cortical, que tem o gromelozinho aqui que dá pra ver. Tem a parte medular, aqui. Tem a parte medular aqui. E tem essa partezinha aqui, ó, que vai pro cálice maior, né? E nessa cápsulazinha aqui, o epitélio de revestimento dele é cilíndrico simples. Então, o que a gente consegue ver nessa aqui? A parte cortical, o córtex, né, que a gente estava vendo ali em cima, aonde tem o glomero, que isso aqui é um néfron, né? Um néfron. Essas bolinhas é um néfron. O cortical, a parte medular e essa partezinha aqui, a papila renal, que vai mandar lá pro cálice. Então, aqui, ó, esse negocinho aqui, o gromelo, é essas bolinhas aqui, que é onde acontece a drenagem. Então, esse aqui dá pra saber mais ou menos o que é. Agora, esse aqui é uma imagem da medula, O que é a medula aqui? A medula é essa partezinha aqui, certo? Igual a gente estava vendo ali na imagem mais de cima. Essa partezinha aqui é a medula. Na medula, a gente tem o quê? Tem o ducto, que a gente estava vendo aqui, ó. Tem o ducto coletor e a alça de Enge, certo? Tampa aqui a parte cortical ali, ó, só essa parte mais sozinha escura. Tem o ducto coletor e tem a alça de Enge. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver uma imagem cortada transversalmente, né? Como se tivesse cortado, tipo, assim e visto de cima, né? E visto essa imagem de cima. Como que a gente pode diferenciar o ducto coletor, perdão, de uma alça de Enge? O tubo coletor, ele é maior, ele é mais grosso, tá vendo? Ele é maior, mais grossinho. Olha como a gente vê aqui, ó, com o númerozinho. Ele é maior e mais grossinho. Igual a gente consegue ver nessa imagem aqui, ó, dá pra comparar. O ducto coletor, ele é maiorzinho, sim, ó. Ele é maiorzinho. E aqui a alça de Enge, ela é mais fininha. Só que tem um porém na alça de Enge. Tá vendo esse amarelo que é a alça de Enge? Aqui é uma parte mais grossinha e aqui é uma parte mais fininha. Então tem uma diferença aqui, essa parte, né? Descendente grossa e descendente fina. Ela se diferencia no epitélio dela, de revestimento dela. Então aqui, como a gente tá vendo, ducto coletor, como que você vê, ele é mais grossinho. Ó, esse aqui também é um ducto coletor.
Ele é mais grossinho. Aí, como você vê, é uma alça de Henle grossa. Ó, comparando aqui, ó, um ducto coletor com uma alça de Henle mais grossa. Que é aquela parte de cima. Isso aqui, alça de Henle. Aqui na lâmina, ó, alça de Henle. Alça de Henle. Uma alça de Henle. E na alça de Henle, o que a gente pode diferenciar do ducto coletor? Que a maioria da alça de Henle, ela vai ter ainda um negocinho ali no meio. Tá vendo aqui, ó? Que tem meio que um rosinha aqui dentro. E olha no ducto coletor como não tem nada, é um lumen branco, não tem nada. Esse que tem dentro é o resquício de sangue que ainda tá ali, entendeu? De células sanguíneas, de hemácias que ainda tá ali dentro. Então, pra gente diferenciar um ducto de Henle uma alça de Henle, ducto coletor, o ducto coletor, ele é maiorzinho e no lumen dele não tem nada, é um lumen branco. Enquanto na alça de Henle grossa, né, que é aquela mais partezinha, é um ducto coletor, é uma alça de Henle, só que tem negocinhos dentro, ainda tem hemácias, ainda tem sangue. Aí você fala, pô, não, mas e esse 3 aqui? O que é ele? Ele também é uma alça de Henle, só que tem um porém. Se vocês observarem aqui, ó, essas duas estruturas, dão pra ver que tá vendo o núcleo bem bonitinho aqui, ó. Esses dois, o epitélio de revestimento deles é o quê? Simples cúbico. Dá pra ver só uma camada de célula, então é simples, né? Quando são mais de uma camada de célula, é estratificado. E a bolinha é redondinha, então é cúbico. Então é um epitélio de revestimento, é um epitélio simples cúbico. O 4 e o 5. Já o 3, ele é pavimentoso. Ele é aquela alça de Henle, mais fininho ali, que tem ali depois. Então, ó, o fininho ali, o 3 que a gente mostrou, é essa partezinha aqui, essa partezinha mais fina. E o 4 lá, que é uma alça de Henle também, o 3 e o 4 que estão naquela imagem lá, é uma alça de Henle também, só que o 4 é maior. Então a célula dele é simples cúbica. Nessa alça de Henle menorzinha, o epitélio dele é simples pavimentoso. Então voltando aqui naquela imagem, ó, alça de Henle, alça de Henle. Tem um negocinho aqui no meio. Essa aqui é fácil de ver, a alça de Henle pavimentosa, descendente fina, como vocês quiserem, porque ela é bem pitica e as células dá pra ver que ela é achatadinha. Então, ducto coletor, alça de Henle grossa, né, com células cúbicas, o ducto também, células cúbicas, e uma alça de Henle fina, uma alça de Henle fina, delgada, né, e aqui com células pavimentosas. Então, é essa partezinha aqui que a gente viu, aquela mais grossona e grande, ducto coletor, aquela mais grossona, só que menor que essa, e com um pouquinho de sangue de células sanguíneas, é essa partezinha aqui, alça de Henle grossa. E aquela mais petica, com células pavimentosas, né, achatadas, é essa partezinha aqui. Então, a gente já viu aqui, parte cortical, parte medular, com os glomérulozinhos ali do néfron. Essa aqui é um corte da medula, da parte da medula. Deu pra gente ver o ducto coletor, né, maiorzinho, a alça de Henle grossa, né, com células cúbicas, a alça de Henle delgada, né, com a parede fina, com células pavimentosas, achatadas. Aqui, de novo, ó, pra gente diferenciar, ó, o ducto coletor grandão, o ducto coletor grandão, com, ó, tá vendo? O lumen branquinho. E aqui, uma alça de Henle grossa, com um pouquinho de sangue aqui dentro. E aqui uma alça de Henle delgada, uma alça de Henle fina, com células pavimentosas. Então aqui, ó, ducto coletor, células cúbicas simples, alça de Henle grossa, células cúbicas simples e alça de Henle delgada, alça de Henle fina, pavimentosas. A gente dá pra ver aqui um pouquinho também. Agora aqui é um corte do glomero. Como a gente viu ali em cima, o glomero é essa partezinha aqui do néfron. É essa partezinha aqui do néfron. No gromelo, que é onde realmente acontece a drenagem, né? Cortou aqui. O que temos aqui do gromelo? Que é aquele lá, todo coisinha assim. Temos a cápsula de Bowman, que é essa partezinha aqui. Temos a cápsula de Bowman. Temos também os túbulos contorcidos, que são esses que estão em volta, tá vendo? Os túbulos contorcidos são essas partezinhas em volta. A gente voltando aqui no glomero, tá vendo? Que tem isso aqui, só que tá cheio de negocinho assim, aqui dentro, é os túbulos contorcidos. A gente voltando aqui, ó, dá pra ver, ó, é como se isso aqui fosse um glomero, isso aqui fosse, não, é um gromelo. Um gromelo com um monte de negocinho ali, com a cápsula de Bowman, que a gente falou. Nessa cápsula de Bowman, que é essa partezinha aqui, a gente tem dentro os túbulos capilares, né? Que aqui é onde vem o sangue, que joga aqui a ureia, o ácido lúrico, tudo aqui dentro para poder fazer a drenagem dele. E aqui os túbulos contorcidos, que pegam dessa cápsula e vai levando ali, e leva pra alça de Henle, e leva pro ducto coletor. Que leva pro ducto coletor, né? Então aqui na cápsula de Bowman, tem dentro os ductos capilares. E dentro desses ductos capilares nós temos o piloro.
o piloro que é ali dentro, que é uma micro unidadezinha que vai fazer a drenagem mais aberta. Então, nesses ductos coletores, nos túbulos contorcidos, temos túbulos contorcidos proximal e os túbulos contorcidos distal. Como que a gente vai diferenciar os túbulos contorcidos distal e o proximal? A gente vê que o túbulo contorcido distal, ele tem menos rosinha, o lúmen aparece mais, o branquinho de dentro aparece mais, tá vendo? O branquinho de dentro aparece mais. Então, isso aqui seria o quê? Um túbulo contorcido distal, que é essas estruturas aqui fora da cápsula de... São essas estruturas fora da cápsula de Bowman, só que, diferenciando, é isso, que dentro não tem. O que é esse negocinho que fica mais rosinho, mais escurozinho, assim? É sangue, é dejetos ainda, são células que ainda restaram, células sanguíneas que ainda restaram ali dentro. Então, como você diferencia, é isso. Isso aqui seria um túbulo contorcido proximal e isso aqui é um túbulo contorcido distal, porque tá um branquinho dentro. Então, aqui a gente vê o corte do gromelo, a gente vê o quê? A cápsula de Bowman, que é onde faz realmente a drenagem, que tem aqui os túbulos capilares aqui dentro. Temos os túbulos contorcidos aqui fora, como a gente diferencia? Com pouco negocinho rosa, túbulo contorcido distal. Com muito negocinho rosa, túbulo contorcido proximal. E meio que é isso. Aqui no corpúsculo renal, né, como eu falei lá em cima, que é o gromelo, né? Aqui tá o néfron, todo néfron. Tubo, ducto coletor, aqui a alça de Ende, o gromelo que tem aqui dentro. Isso aqui, ó, se chama... Isso aqui se chama nada. Isso aqui é o gromelo, né, que tem ali. Aí tem a cápsula de Bowman, né? Cápsula de Bowman. Aqui, ó, os tufos capilares, que é onde faz realmente a drenagem. E aqui os túbulos contorcidos em volta. Túbulos contorcidos proximal e distal. Aqui é um túbulo que tá sem nada, mas é que tá pegando aqui pra levar. Então, túbulo contorcido distal tem nada, túbulo contorcido proximal tem bastante aqui, tá vendo? Então, é isso que a gente consegue ver no corte do gromelo. Aí, aqui de novo, uma cápsula de Bowman com túbulo distal, túbulo contorcido distal. Aí, aqui tem o glomero aqui, só que como outra imagem. Aí dentro dessa estruturazinha aqui dentro, que estão os capilares, que estão o sangue, tem umas células mensageiras, que fazem nefagocitose e endocitose, removendo os resíduos e dando suporte estrutural. Aí tá vendo? As hemáciazinhas aqui passando, levando os dejetos desnecessários. De novo, uma cápsula de Bowman. Aqui as células mensageiras, né, com os capilares sanguíneos. Aqui a gente tem, né, os túbulos contorcidos proximais e distais, ó. Distais, proximal. E aqui dentro mais ainda é uma estrutura, uma microestrutura que chama piloro, mas isso não é muito importantezinho não. Mas é dentro da estrutura ali do glomero, se chama piloro. Dentro disso aqui se chama piloro. Então, a gente viu aqui esse glomero, que é essa partezinha aqui do néfron, que faz a drenagem, onde tem a cápsula de Bowman, que tem os túbulos contorcido proximal e distal, que passa para a alça de Henle. Aí tem a alça de Henle grossa, tem a alça de Henle fina, delgada, e passa para o ducto coletor. Essa partezinha, como eu já falei antes, tudo dentro dessa pirâmide aqui. Da pirâmide renal, que depois passa pro cálice renal maior, pro cálice renal menor, depois pra pelve, depois por éter. Lembrando, parte cortical, o córtex e parte medular. E foi isso que foi explicado e que vai cair, apenas. Se tiver dúvida, manda mensagem aqui de novo. Parte cortical, parte medular. Aqui a gente vê o ducto coletor e a alça de Henle. Aqui o ducto coletor e a alça de Henle também. Esse aqui, corte o quê? Medular, né? Aqui temos agora o corte do glomero, né, como a gente viu, a cápsula de Bowman e os túbulos contorcido proximal e distal.